Você já notou como algumas mulheres atravessam a vida toda sem nunca passar verdadeira necessidade, mesmo sendo simples, mesmo ganhando pouco, mesmo enterrando maridos e criando filhos sozinhas? E como outras, mesmo com salário bom, mesmo com marido empregado, mesmo trabalhando 2 turnos, vivem afundadas em dívidas, ansiosas, com o estômago apertado todo dia 5 quando o boleto chega? Existe um princípio esquecido nas Escrituras, um princípio que nossas avós conheciam de cor e que a nossa geração trocou por planilha de Excel, curso de coach financeiro e promessa vazia de enriquecimento rápido. A maioria dos cristãos hoje ora por provisão, mas vive como se Deus não existisse no extrato bancário. Pede milagre na sexta à noite e na segunda de manhã faz a mesma coisa que sempre fez. E aí se pergunta por que o céu parece de bronze. A verdade que você precisa ouvir hoje é dura, mas é libertadora. Deus tem um sistema antigo, escrito na Bíblia há milênios, que organiza as finanças de qualquer mulher que tiver coragem de obedecer. Não é fórmula, não é segredo, é obediência. E hoje, através de uma história verdadeira que aconteceu numa cidadezinha do interior, eu vou te mostrar exatamente como esse sistema funciona, etapa por etapa, e por que talvez você esteja a um caderno de distância do milagre da provisão na sua vida. O sistema que eu vou te apresentar não foi inventado por nenhum guru, nenhum pastor famoso, nenhum especialista em finanças. Ele está espalhado nas Escrituras desde Gênesis e tem nome bíblico, o caminho das 3 arcas. A primeira arca é a de Noé, que ensina a obediência mesmo sem ver chuva. A segunda é a arca da aliança, que ensina a mordomia daquilo que Deus confia. E a terceira é a arca do tesouro celestial de Mateus 6, que ensina o descanso de quem sabe onde está sua verdadeira riqueza. Esse sistema não tem a ver com talento financeiro, nem com sorte, nem com a economia do país. Tem a ver com obediência fiel a 3 etapas que Deus mesmo ordenou. E antes de eu te contar a história, eu quero te convidar a deixar seu like aqui embaixo, porque cada like ajuda esse vídeo a chegar em outras mulheres que estão precisando dessa palavra hoje. E me conta nos comentários, qual área das suas finanças você mais deseja ver transformada nos próximos meses? Pode ser dívida, pode ser falta de organização, pode ser medo do futuro. Escreve aí, eu leio cada comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia financeira está chegando para você nos próximos dias. A história que eu vou te contar começa numa quinta-feira de outubro, dia chuvoso, naqueles dias em que a alma já amanhece pesada. Cláudia tinha 52 anos, 3 filhos criados, um casamento de 28 anos com o Roberto e uma dívida de R$47 mil que ela escondia até do próprio marido. Tinha começado pequeno, como começa toda dívida, um cartão para emergência, depois outro, depois um empréstimo para quitar o cartão, depois outro empréstimo para pagar o empréstimo. Cláudia trabalhava como auxiliar administrativa numa clínica e ganhava bem, R$3.500, mas todo mês era a mesma novela. O dinheiro entrava na conta de manhã e sumia até a noite, devorado pelos boletos, pelos juros rotativos, pela compra parcelada que ela fez 3 anos atrás e ainda estava pagando. Ela já tinha tentado de tudo, tinha feito planilha, tinha baixado 3 aplicativos diferentes de controle financeiro, tinha cortado o cafezinho, tinha visto 20 vídeos de educação financeira no YouTube, tinha até feito um curso online de R$600 que prometia ensinar a sair das dívidas em 90 dias e que ela pagou parcelado, ironicamente, no cartão. Nada funcionava. Toda noite, ela orava, deitada na cama, pedindo a Deus um milagre, uma porta aberta, um trabalho extra, uma herança caída do céu. E todo dia 5, quando o salário caía, ela já sabia que dia 6 ele estaria comprometido. Por 6 meses, Cláudia viveu nesse ciclo, com o estômago em brasa, com vergonha de chegar no caixa e ter o cartão recusado, com mentirinhas para o marido sobre o porquê de não dar para trocar o sofá. Ela orava, mas no fundo do coração, ela já tinha quase desistido de acreditar que Deus se importava com o extrato bancário. Foi numa terça-feira, 7 da manhã, quando o telefone tocou, e do outro lado da linha veio a notícia. A tia Benedita tinha falecido durante a noite. Tia Benedita era irmã da mãe de Cláudia, mulher simples, viúva há 20 anos,
que tinha morado a vida inteira numa casinha de 3 cômodos no fundo de um quintal em Uberaba. Nunca teve carro, nunca viajou para fora do Brasil, nunca usou roupa de marca. Mas, curiosamente, nunca passou necessidade. Os sobrinhos lembravam que Dona Benedita sempre tinha um pãozinho na mesa para quem chegasse, sempre tinha um troco para emprestar para quem pedia, sempre tinha uma camisa nova para dar de presente no aniversário. Como ela conseguia, ninguém sabia. Recebia uma pensão pequena, fazia bordado por encomenda, criava galinhas no quintal e ainda assim morreu deixando a casa quitada. Um caderno de poupança com 22 mil reais e nenhum centavo de dívida. Cláudia foi pro velório com o coração apertado, lembrando da tia que ela tão pouco visitou nos últimos anos. E foi lá, depois do enterro, que a prima Marlene chegou perto dela com um pacote embrulhado em papel pardo, amarrado com barbante, e disse: "Cláudia, a tia deixou uma carta pedindo que isso aqui fosse entregue para você. Falou que era a única que ainda tinha jeito." Cláudia recebeu o embrulho sem entender, guardou na bolsa e só foi abrir 3 dias depois, num domingo à tarde, sentada na cozinha, sozinha, com uma xícara de café nas mãos. Dentro do embrulho havia um caderno antigo, capa preta de couro gasto, com as bordas amareladas pelo tempo. E em cima do caderno, uma carta dobrada em 4, escrita à mão, com letra trêmula e linda. "Cláudia, minha sobrinha querida, sei que você está lutando com dinheiro. Sua mãe me contou antes de partir, e sei que você já tentou tudo o que o mundo oferece e nada deu certo. Esse caderno aqui foi do meu marido, seu tio Joaquim, e antes dele foi do pai dele. E neles está escrito o sistema que 3 gerações da nossa família usaram para nunca passar necessidade, mesmo nos piores momentos. Não é mágica, sobrinha. É obediência ao que Deus ordenou nas Escrituras. Eu te peço uma coisa. Leia o caderno do começo ao fim antes de julgar e faça por 90 dias o que está escrito ali. Se depois de 90 dias não funcionar, pode jogar fora. Mas se funcionar, passe para outra mulher que precise. Com amor, sua tia Benedita." Cláudia ficou parada com a carta na mão e, sem entender exatamente por que, começou a chorar. Naquela mesma tarde, ela abriu o caderno. A primeira página tinha um título escrito em letra de forma: "O caminho das 3 arcas", e logo abaixo, 3 etapas numeradas. Etapa 1, a Arca de Noé, obediência antes da chuva. Etapa 2, a Arca da Aliança, mordomia da bênção. Etapa 3, a Arca do Tesouro, descanso na provisão. Cláudia não entendeu nada de início, mas começou a ler, e à medida que lia, ia descobrindo princípios bíblicos antigos, alguns que ela já tinha ouvido na igreja, mas que nunca tinha levado a sério na própria vida financeira. No domingo seguinte, depois do culto, ela procurou Dona Hortência, uma senhora de 82 anos da igreja, conhecida como mulher de oração e sabedoria, e mostrou o caderno. Dona Hortência leu calada por uns 20 minutos, depois levantou os olhos, sorriu e disse: "Filha, você foi escolhida. Esse aqui é o método antigo e o que minha mãe também usou. Quer que eu te acompanhe?" Cláudia, com lágrimas nos olhos, disse que sim. Dona Hortência então fez uma advertência: "Mas se prepara, Cláudia, porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre dinheiro." Na semana seguinte, Cláudia começou. A etapa 1, a Arca de Noé, era sobre obediência antes da chuva. Noé construiu uma arca por décadas, sem ver uma única gota cair. E segundo o caderno, é exatamente assim que começa toda a transformação financeira na fé. Você obedece sem ver resultado. Dona Hortência explicou: "Nessa etapa, filha, você não questiona, não improvisa, não procura atalho. Você simplesmente obedece à palavra." E aí veio a primeira ordem do caderno, escrita em letra firme: "Devolva o dízimo de tudo o que entrar na sua mão, mesmo que falte, especialmente quando faltar." Cláudia engoliu seco. R$ 350 por mês, do salário já comprometido até o último centavo? Como? Mas ela tinha prometido obedecer. No primeiro dia 5, ela separou os 350 antes de pagar qualquer boleto, antes de fazer qualquer coisa, e levou para a igreja. Saiu de lá com as mãos tremendo, achando que tinha enlouquecido. A segunda ordem do caderno foi mais simples, mas igualmente desafiadora. Anote cada centavo que sair da sua mão por 30 dias, não para controlar, mas para enxergar o que Deus já está vendo.
Cláudia comprou um caderninho de R$ 5 e começou a anotar. Café da padaria, R$ 2. Lanche da tarde, R$ 7. Aplicativo de carro porque estava com preguiça de pegar ônibus, R$ 18. No final da primeira semana, ela tinha gastado R$ 142 em coisas que nem lembrava ter comprado. A terceira ordem foi a mais doída. Corte tudo o que não é essencial por 90 dias. Nada de roupa nova, nada de salão, nada de delivery, nada de assinatura supérflua. Você vai descobrir que não precisa do que pensa precisar. Cláudia cancelou 3 aplicativos de streaming, parou de pedir comida, deixou de fazer escova no salão. E ali, naqueles primeiros 30 dias, ela quase desistiu umas 10 vezes. Reclamava com Dona Hortência: mas isso é tão lento, eu preciso de um milagre. Agora, eu tenho R$ 47 mil de dívida. E Dona Hortência, com aquela paciência das mulheres que já viveram demais, respondia sempre a mesma coisa: filha, milagre é trabalho de Deus. Obediência é trabalho seu. Faz a tua parte, que Ele faz a parte dele. E Cláudia, mesmo bufando, mesmo chorando, continuava. Passaram 2 meses, e nada de milagre. As contas continuavam, as dívidas continuavam. Mas alguma coisa estava mudando, sutilmente. Cláudia já não acordava com aquele aperto no peito. Já não fugia do extrato. Já estava conseguindo pagar os mínimos sem fazer empréstimo novo. E no terceiro mês, no dia 5, aconteceu o que ela depois chamou de primeiro respiro. Pela primeira vez em 3 anos, Cláudia pagou todos os boletos do mês e ainda sobraram R$ 480 na conta. R$ 480. Ela olhou para a tela do banco achando que era erro do sistema. Não era. Tinha sobrado. E ali, sentada na cadeira da cozinha, ela entendeu pela primeira vez o que Dona Hortência tinha dito: Deus honra quem o honra primeiro. A obediência ao dízimo não tinha multiplicado os R$ 350. Tinha multiplicado a sua sabedoria sobre os outros 3.150. Está escrito em Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Não era mágica, era princípio. E o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, ensina cientificamente que pequenas repetições diárias sustentadas por 90 dias criam novos circuitos neurológicos, novos padrões de comportamento que se tornam automáticos. Deus já sabia disso quando ordenou o dízimo. Não era para ele. Era para mudar a mulher. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa. Sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada, vale muito a pena. 6 meses se passaram. Cláudia já dominava as disciplinas básicas da etapa 1. Dizimava sem hesitar. Anotava cada gasto. Já tinha quitado 2 cartões e estava no terceiro. Mas ela começou a observar uma coisa estranha na igreja. Tinha gente lá há 20, 30 anos. Gente que conhecia a Bíblia de cor, que cantava todos os hinos, que fazia testemunho lindo no microfone, mas que vivia financeiramente derrotada, endividada, reclamando, sempre na mesma luta. Como podia? Cláudia perguntou para Dona Hortência num domingo à tarde, enquanto tomavam café no terreiro. Dona Hortência suspirou e disse: Filha, esse é o inferno dos cristãos eternos aprendizes. Eles aprendem, 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 mas nunca aplicam. Conhecem o versículo, mas não obedecem ao versículo. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e os pés que andam nela. E Tiago 1, a partir do versículo 22, é cirúrgico nesse ponto. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural e logo se esquece de como era.
A maioria não muda porque escuta sermão sobre dízimo, balança a cabeça concordando, e na segunda-feira não dizima. Escuta sobre orçamento, anota no caderno, e na terça gasta sem pensar. E aí Dona Hortência, com os olhos brilhando, disse: Cláudia, agora você está pronta para a etapa 2. A etapa 2 era a Arca da Aliança, mordomia da bênção. Dona Hortência explicou: na etapa 1, filha, você aprendeu a obedecer com o seu pouco, mas se parar aí, você vai ser sempre só uma serva obediente, não filha coerdeira. Deus quer mais. E ela citou Mateus 25, a parábola dos talentos. O Senhor confiou 5, 2 e 1 talento aos servos. Quem multiplicou foi chamado de bom e fiel servo. Quem enterrou foi chamado de mau e negligente. A etapa 2 era usar aquilo que estava sendo restaurado para abençoar outras pessoas. Cláudia ficou confusa. Mas, Dona Hortência, eu ainda devo 34 mil reais. Como é que eu vou abençoar alguém? E Dona Hortência sorriu. A viúva de Sarepta tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite e foi mandada por Deus a alimentar Elias primeiro. A viúva do templo tinha 2 moedinhas e ofertou as 2. Deus não pede o seu muito, filha. Ele pede o seu tudo, do tamanho que você tem hoje. Cláudia começou então a fazer pequenas ofertas além do dízimo. Pagou o boleto da luz da vizinha que estava desempregada. Comprou uma cesta básica para uma irmã da igreja que tinha acabado de ter bebê. Levou marmita para um morador de rua perto do trabalho todo dia. No começo se sentia ridícula, achando que era pouco, achando que não fazia diferença. Mas 9 meses depois do início da jornada, aconteceu o segundo milagre. A clínica onde ela trabalhava abriu uma vaga de coordenação administrativa. Salário de 5.800. Cláudia se candidatou sem muita esperança, porque tinha apenas o ensino médio. Mas ela passou. A diretora chamou ela na sala e disse: Cláudia, você foi escolhida porque é a única funcionária que eu vejo cuidando dos detalhes como se fosse dona daqui. Mordomia. Ela tinha sido fiel no pouco e foi posta sobre o muito. Lucas 6, versículo 38 declara: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Não tem como escapar desse princípio. Quem dá com o coração certo recebe. Mas a etapa 2 ainda não era o fim. Dona Hortência avisou: Cláudia, 99% dos cristãos param aqui. Eles aprenderam a obedecer, aprenderam a servir e até veem multiplicação, mas ainda carregam um fardo enorme de ansiedade, de controle, de medo do futuro. Vivem checando o app do banco 20 vezes por dia. Vivem fazendo cálculo de quanto vai sobrar no final do mês. Vivem ansiosos pelo amanhã. Falta a etapa 3. E ela contou uma história pessoal. Quando Dona Hortência tinha 40 e poucos anos, perdeu o marido de infarto, ficou viúva com 3 filhos para criar, sem renda nenhuma, além de uma costura que fazia em casa. E ela disse que naqueles meses depois da morte do marido, ela aprendeu o que era a Arca do Tesouro. Aprendeu a viver de Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aprendeu a dormir em paz, mesmo sem saber se o aluguel do mês seguinte ia entrar. Aprendeu a confiar de verdade. Não a confiança que a gente diz da boca para fora. A confiança que se prova quando tudo desaba. Está escrito em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Para Cláudia, o teste da etapa 3 veio de forma brutal. 1 ano e meio depois do início da jornada, Roberto e o marido foi diagnosticado com um problema cardíaco que exigia cirurgia urgente. O plano de saúde da família não cobria o procedimento e o particular custava 42 mil reais. 42 mil reais. O número parecia uma piada do destino, exatamente o valor das dívidas que ela quase tinha terminado de quitar. Cláudia recebeu a notícia, foi para o banheiro, fechou a porta e ficou ali 15 minutos. Mas, surpreendentemente, ela não chorou de desespero. Ela orou. Disse: Senhor, eu já vi o Senhor agir. Eu já vi o que o Senhor fez nesses 18 meses. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor já tem a saída pronta. Eu descanso. Saiu do banheiro e contou para o Roberto.
E aí veio a etapa 3 acontecendo na prática. No dia seguinte, sem que ela contasse para ninguém da igreja, Dona Hortência apareceu na casa dela com um envelope. Dentro tinha 14 mil reais. Filha, era para eu deixar para os meus netos quando morresse. Mas Deus me acordou 3 horas da manhã e mandou trazer para você. Uma semana depois, a clínica onde Cláudia trabalhava soube da situação e fez uma vaquinha entre os médicos. Mais 8 mil reais. O irmão do Roberto, com quem eles estavam brigados há 5 anos, ligou do nada e disse que Deus tinha mandado ele ajudar. Mais 12 mil. Em 22 dias, os 42 mil estavam levantados. Roberto operou. Tudo deu certo. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aqui a ciência também confirma. O livro Mindset, da Carol Dweck, traz pesquisas mostrando que pessoas que cultivam mentalidade de confiança e aprendizado, em vez de mentalidade fixa de medo, têm níveis mensuravelmente menores de cortisol, o hormônio do estresse. Deus não inventa nada. Ele só revela milênios antes o que a ciência demora a descobrir. 7 anos se passaram. Cláudia, agora aos 59 anos, tinha quitado todas as dívidas, comprado uma casa pequena no nome dela, ajudava financeiramente os 3 filhos casados e dizimava sem pensar 2 vezes. Tinha se tornado mentora de outras mulheres na igreja. Toda quarta-feira à noite, recebia em casa um grupo de 6 ou 7 mulheres endividadas, ansiosas, esgotadas. E na primeira reunião, ela sempre tirava da estante o caderno preto de couro gasto, abria na primeira página e começava a ler. Uma das mulheres mais novas perguntou um dia: Dona Cláudia, qual é o segredo? Tem alguma fórmula? E ela respondeu, do mesmo jeito que Dona Hortência tinha respondido para ela: Filha, não tem fórmula nenhuma. Tem só obediência, mordomia e descanso. Não tem atalho. Se você quer saber o segredo, eu te conto. É provar Deus na palavra dele. Está escrito em Malaquias, provai-me nisto. E ela passou a ensinar que o sistema das 3 arcas não servia só para finanças, servia para qualquer área. No relacionamento com o marido, etapa 1. Obedecer ao chamado bíblico de honrar, mesmo quando não merece. Etapa 2. Mordomia. Usar a paz restaurada para abençoar outras casas. Etapa 3. Descansar. Parar de querer mudar o outro à força. Na saúde do corpo. Etapa 1. Obediência aos princípios básicos. Dormir, comer com sabedoria, mover o corpo. Etapa 2. Mordomia da saúde recebida. Cuidar para continuar bem. Etapa 3. Descansar do medo de doença. Na criação dos filhos. Etapa 1. Obedecer a provérbios e ensiná-los no caminho. Etapa 2. Mordomia. Formar caráter, não só dar conforto. Etapa 3. Descansar, soltar para Deus. O caminho é sempre o mesmo. Provérbios 3, versículos 5 e 6, resume tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Mas agora eu preciso te dizer uma verdade que talvez incomode. A maioria das mulheres que está assistindo esse vídeo agora não vai aplicar nada do que eu disse, e eu sei disso por experiência. Vai concordar com a cabeça, vai escrever um comentário lindo, vai talvez compartilhar com uma amiga, mas na segunda-feira de manhã vai voltar a fazer exatamente o que sempre fez. Vai continuar adiando o dízimo. Vai continuar gastando sem anotar. Vai continuar pedindo milagre sem fazer a parte dela. E sabe por quê? Porque a etapa 1 é dolorosa. Porque obedecer quando não tem chuva caindo é humilhante para o orgulho. Porque cortar gasto é desconfortável. Porque dizimar do pouco é angustiante. E o mundo moderno tem ensinado uma mentira assassina, que Deus quer que a gente seja feliz do nosso jeito. Que graça significa que a gente não precisa se esforçar. Que prosperidade é receber sem semear. Mas Jesus mesmo disse em Mateus 7, versículo 21, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Faz. Não fala. Faz. A verdade que queima é essa. Não há atalho espiritual financeiro. Nunca houve. Nunca vai haver.
Não existe oração mágica que paga dívida sem mudança de comportamento. Não existe profeta que decreta riqueza sem mordomia. Existe um caminho só, o das 3 arcas, e ele exige tudo. O livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, escrito há mais de 100 anos, ensina algo que se alinha perfeitamente com a Bíblia. A riqueza nunca chega como acidente. Ela chega como consequência inevitável de princípios aplicados com fidelidade ao longo do tempo. Não tem como. Então, para você que chegou até aqui e quer mesmo aplicar, eu vou te dar o passo a passo, do jeito que Dona Hortência ensinou para Cláudia e do jeito que Cláudia ensina hoje para as mulheres dela. Primeiro, escolha uma área da sua vida financeira para entregar a Deus essa semana. Pode ser o dízimo, pode ser o controle de gastos, pode ser uma dívida específica, uma só. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio bíblico específico para essa área. Malaquias 3 para o dízimo. Lucas 14, versículo 28, para orçamento. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas? Provérbios 22, versículo 7. Para dívidas, o que toma emprestado é servo do que empresta. Terceiro, entre na etapa 1 com humildade total, sem questionar, sem improvisar. Obedeça por 90 dias seguidos. Quarto, continue na etapa 1 até as disciplinas básicas se tornarem automáticas. Não tenha pressa. Quinto, entre na etapa 2, comece a usar a bênção restaurada para servir outras pessoas, mesmo que seja pouco. Sexto, continue por meses, anos. Sétimo, um dia, sem perceber, você vai estar na etapa 3, dormindo em paz, sem ansiedade financeira, confiando completamente. José foi vendido como escravo, foi para a cadeia injustamente, mas foi fiel em cada etapa, e Deus o levantou como segundo no Egito. Davi cuidou de ovelhas antes de cuidar de um reino. Daniel se manteve fiel à dieta dele mesmo no exílio. Ruth trabalhou catando espigas antes de se tornar bisavó de Davi e ancestral de Cristo. Todos eles obedeceram primeiro, serviram depois e descansaram por último. O livro Hábitos Atômicos, do James Clear, mostra que mudanças minúsculas e consistentes, repetidas todos os dias, produzem transformações exponenciais ao longo de anos. Deus já sabia disso. Por isso, os princípios bíblicos são sempre simples e exigem fidelidade no tempo. Cláudia viveu até os 84 anos. Morreu em paz, num domingo de manhã depois de ter tomado café com o Roberto. Deixou a casa quitada, 3 filhos abençoados, 8 netos batizados na fé e R$47 mil na poupança, exatamente o número da dívida que um dia a sufocou. No dia anterior à morte, a neta mais velha, Júlia, perguntou para ela qual era o maior arrependimento da vida toda. Cláudia ficou um tempo em silêncio, depois respondeu: "Filha, meu maior arrependimento foi não ter confiado em Deus mais cedo. Eu perdi anos lutando sozinha, achando que o problema era a economia, o salário, o sistema. O problema era eu. O problema era a minha desobediência disfarçada de esforço." E ela puxou Júlia para perto e falou as últimas palavras de orientação. "Júlia, transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. Não é sobre acertar tudo. É sobre se tornar tão obediente, em coisas tão pequenas todos os dias, que a santidade financeira vira inevitável. Você vai cair. Vai gastar mais do que devia uma semana. Vai esquecer de dizimar um mês. Tudo bem. Levanta e continua. Deus não te chamou para ser perfeita. Te chamou para ser fiel." E ela citou as últimas palavras de Paulo, em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." O caminho das 3 arcas não é sobre mudar circunstâncias financeiras. É sobre quem você se torna no processo. Você pode passar mais 5 anos da sua vida procurando a fórmula mágica, o curso definitivo, o investimento certo, o trabalho dos sonhos, o milagre instantâneo. Ou pode passar esses mesmos 5 anos pagando o preço da transformação real, obedecendo, servindo, descansando. No final dos 5 anos, uma das mulheres vai estar exatamente onde está hoje, talvez pior, ainda reclamando da economia, ainda culpando os outros,
ainda esperando o milagre cair do céu. A outra vai estar numa vida que ela mal vai reconhecer. A diferença entre as duas não vai ser sorte, não vai ser talento, não vai ser conjuntura, vai ser obediência. Eu te pergunto agora com toda honestidade: você vê em si uma mulher disposta a obedecer antes de entender? Ou vê uma mulher ainda procurando o atalho? A transformação está esperando por você, mas Deus não vai te forçar. Nunca forçou ninguém. Ele te dá o caderno, te dá o método, te dá os exemplos, te dá as escrituras, mas Ele não vai abrir o caderno por você. Você precisa escolher obedecer. Jeremias 6, versículo 16 é definitivo. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Então, antes de você sair desse vídeo, eu quero te pedir 3 coisas. A primeira: ative as notificações desse canal, porque toda semana eu publico conteúdo que vai te sustentar nessa caminhada de transformação. A segunda: deixa nos comentários qual é a área financeira que você vai começar a transformar usando o caminho das 3 arcas. Pode ser o dízimo, pode ser o controle de gastos, pode ser uma dívida. Escreva. Quando você escreve, você se compromete. Quando você se compromete, Deus age. E a terceira coisa: eu quero agradecer de verdade você que chegou até o final desse vídeo. Você é uma das poucas mulheres realmente dispostas a mudar. A maioria não chega aqui. A maioria desiste no meio. Mas você chegou. Isso já diz muito sobre você. Agora vai. Abre seu caderno hoje à noite. Escreve a primeira disciplina que você vai obedecer pelos próximos 90 dias. E começa. Entra na sua etapa 1. E daqui a alguns anos, eu garanto, você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma mulher. Que Deus abençoe a sua jornada, abençoe a sua casa, abençoe as suas finanças. E nos vemos no próximo vídeo.